Ter um balanço com que a galera fala que acabou o futebol arte, né? A galera fala, acabou o futebol arte. Né? Eu acho que os números e as estatísticas, se alguém quiser falar que acabou o futebol arte, o número e a estatística é um pouco culpado nesse sentido, porque você joga muito mais tecnicamente do que aquela questão do deixa a bola rolar e vambora abrir, não. Cara, esse time só ataca pelo lado direito, então vamos segurar o lado direito. Tipo, Sim. a estatística, o número frio, como você falou, que né, analisar números frios é diferente do que você assistir um jogo por completo, ele retraiu um pouco o futebol arte? Cara, eu não acho que não. Eu acho que não. Pelo contrário, assim, vamos na lógica, assim, né? Tem mais Pode gol ser ou uma. menos gols? Nossa, é uma Não, ótima pergunta essa. Não... hoje é uma das eras mais ofensivas da história do jogo. Você tem o Lewandowski indo para a 7ª temporada seguida fazendo 40 gols ou mais. Nossa. Ao longo dos tempos, muitos vêm falando que o futebol arte vem morrendo, desaparecendo. Mas isso acontece porque acostumamos ver jogadores que tinham controle e dribles incrivelmente quase sobrenaturais. E nos últimos tempos, parece que foi perdendo espaço. Não se vê muitos jogadores como Neymar, Robinho, Ronaldinho e etc. Que eram os ousados nos dribles, pois atualmente muitos preferem um jogador com muito mais técnica do que um jogador driblador. O futebol está em constante evolução. Por isso, muito se fala que o futebol está chato, pois em vez de ver dribles, é um jogo bonito, preferem colocar um jogador ruim com seu objetivo só. Porém, tem que se lembrar que o futebol arte não é só dribles, pois podemos lembrar do Barcelona e seu tic-tac. Vou falar, por exemplo, de De Bruyne. É um ótimo jogador, porém se destaca muito pelos seus passes. Que quando você observa os jogos, dá pra ver certas coisas e muitas coisas que você não se observa só assistindo um jogo. Mas, por exemplo, ele é muito mais completo do que só saber. Ele consegue observar o campo, se posicionar para chutar ou dar aquele passe que todo mundo gosta de ver, enxergar espaço vazio e completar eles com sua presença, tanto na defesa quanto no ataque, e assim produzindo números incríveis. Outro exemplo é o atacante caneludo, aquele que só faz gol fácil, só empurra a bola para baixo, aquele gol que até sua avó fazia. Porém, isso não se encaixa como jogador caneludo, pois isso também pode se encaixar como uma visão de jogo incrível e também se observa de movimentação, marcação, passe e procurar uma brecha no time adversário, pois o jogador habilidoso não se encaixa em um time que não ajuda num exemplo. Um dos exemplos que eu vou dar é o Bellingham. O Bellingham está estourando agora no Real Madrid. Pois, um dos motivos no começo falava que ele só fazia gol fácil, só fazia e empurrava na bola. Mas você não vai chamar o Bellingham de ruim por fazer gol só embaixo da trave. Sim, tinha muita gente que chamava ele só fazia gol fácil. Mas não, porque se o cara fez um gol fácil, o cara tava na hora certa, no lugar certo, no momento exato. Ou seja, o cara conseguiu ter uma noção de jogo bem difícil. E outro exemplo que eu vou dar que é mais em questão do time é o Mbappé. O Mbappé, Neymar e Messi fazia o trio de ataque do PSG. Porém, um time não é só formado de ataque. Um time é formado de um time inteiro. Por isso joga com 11 jogadores. O Mbappé e Neymar e Messi eram ótimos jogadores, porém não tinham um time que ajudavam a formar um ataque e se encaixar total. Tanto que na zaga eles tinham uma zaga até da hora, porém o meio campo era horrível e em questão dos ataques não se combinava, pois Neymar e Messi já estavam meio velhos e o Mbappé era um jogador muito de velocidade, e já Neymar e Messi eram com suas artes criativas. Claro que não estou falando que o drible é inútil, mas sim de uma maneira que serve para encurtar caminho, passar pelo marcador ou levar vantagem. Porém, temos outros fundamentos do futebol que, dependendo da situação, vale muito mais e é muito mais importante que o drible. Esses exemplos são o passe, que pode ajudar muito com aquela assistência ou um passe ideal para criar uma jogada de jogo. O domínio, que quando você recebe um passe ou você está recebendo a bola, você conseguir dominar a bola direito sem fazer ela afastar ou perder a bola. A movimentação, que ajuda muito a enganar o oponente a um dia, sua velocidade, conseguir achar um lugar que a bola vai cair. Completar espaço, tanto na defesa quanto no ataque, é essencial, pois você vê um espaço vazio que ali pode fazer uma jogada toda, conseguir completar. Recomposição para fazer um contra-ataque e posicionamento também, tudo isso são muito mais importantes que o drible dependendo da situação. O futebol pode ser levado na brincadeira quando você está jogando com seus amigos, com seus tios, seus familiares, numa cesta, por exemplo, num ginásio. Mas o futebol atualmente não é só entretenimento, ele é muito mais levado a sério, pois muitos acreditam que o drible é só uma forma de irritar o marcador.
Como, por exemplo, teve o próprio aquele lance do Neymar que foi expulso, levou cartão por ter dado uma carretilha no seu marcador. Alguns levaram isso como uma forma de irritar ele, mas não, isso pode ser só sido um drible para tentar passar e achar uma jogada. Um exemplo agora que eu vou dar é o Messi. O Messi nunca usou um drible inútil na carreira. Sempre são dribles com o objetivo lá de passar pelo marcador, encurtar o caminho do gol e sempre levando a chance de gols ou passe. CR7, por exemplo, driblava muito, porém parou um pouco por causa da objetividade. Mas ele sempre conseguia fazer uns dribles, mas você sendo mais objetivo vale muito mais a pena do que você ficar fazendo firulinha. Você conseguir fazer um drible que passe pelo dois marcadores, o marcador conseguir sair na cara do gol livre, por exemplo, vale muito mais a pena ficar driblando alguma coisa. Mas mesmo assim, não continua sendo um craque. Então, eu acredito que todos os jogadores sabem pelo menos saber o básico do drible ou algum drible. Por exemplo, desde os atacantes para passar dos seus marcadores, desde o meio campo, quando estão levando a pressão, saber driblar um e sair na vantagem. Ou até os zagueiros, às vezes faz um cruzamento ali, por exemplo, na área, ou você consegue tirar a bola, você pega a bola ali, mas tem 3 à sua volta. Ou você passa, sai driblando os 3 e sai na correria. Por exemplo também, é o Neymar, que tem um dos gols dos Puskas dele sem usar o drible. Que o Neymar é muito conhecido por seus dribles, é muito fácil, mas um desses gols Puskas, ele simplesmente marcou com saindo de arrancada e fazendo um golaço. Claro, o drible continua sendo bonito para se ver. Você pode ver isso como skill e drible de jogadores. Qualquer jogador deve ter umas skills da hora. O futebol depende muito do time, pois como dizia Johan Cruyff, escolha o melhor jogador de cada posição. Você não terá a melhor equipe, apenas 11 jogadores bons de cada posição. Se não fosse isso, o Brasil teria ganhado, por exemplo, 2006, com Kaká, Ronaldinho, Fenômeno e Adriano Imperador, por exemplo. E um bagulho que isso se encaixa nesse ditado é que o futebol não se joga sozinho, o futebol joga em grupo. O próprio exemplo desse pode ser o atual Inter de Miami. Tem grande jogador como Messi, Suárez no ataque, porém não um time que ganha muito, não um time que você vê toda hora. E é isso que muda muito, diferente, por exemplo, de outros times que ganham mais com jogadores que não chegam aos pés do Messi. O que significa que, como dizia Johan Cruyff, uma equipe é feita de vários jogadores. Pois se fosse isso também, temos o Real Madrid. O Real Madrid é uma equipe muito bem formada, mas ele não tem os melhores jogadores de cada posição. No gol, até poderíamos considerar atualmente Courtois melhor, mas na zaga, podemos considerar, por exemplo, o próprio De Ligt um dos melhores, que joga muito. Nas laterais, por exemplo, poderíamos o Carvajal, poderíamos, por exemplo, usar o Alexander-Arnold na direita, que joga muito. Na esquerda, Afonso Davies ou Theo Hernandes. No meio campo, não tem muito que mudar, mas joga muito. Mas poderia tentar pegar um De Bruyne, por exemplo. E no ataque, poderia tentar puxar um Haaland, um Rafael Leão, ou jogadores que também ajudem muito. Porém, esse tem o fato, um futebol se não joga com grana, se joga com uma equipe forte. Pois nesse mesmo motivo, nesse caso, o PSG teria ganhado com o ataque de Neymar, Messi e Mbappé. Mas também, isso se encaixa com jogadores. Também, por exemplo, o Hazard. Muitos acreditam que ele tinha um potencial maior do que o Messi, Neymar e o próprio CR7. Porém, isso pode ser considerado como falta de esforço e não ter se encaixado no próprio time, nesse caso o Real Madrid. Ele não se aposentou há pouco tempo, recentemente, mas ele não teve uma carreira tão grande coisa. Teve uma temporada lá, foi pro Real Madrid e decaiu muito. Então, tudo depende também do próprio jogador para se tornar bom. Como eu falei, o futebol não é só o drible, pois o drible faz o jogo bonito, mas o tic-tac também seria mais do que um jogo, só um estilo de jogo se não fosse só o drible fosse só considerado como futebol bonito. Para quem assistiu o Barcelona do tic-tac, sabia que era um jogo bonito de se ver, porque você via passes frenéticos, um toque, os caras conseguiam fazer sequências de passes ali saindo do marcador, tirando 30 marcador com 3 jogadores, fazendo um simples passe, depois fazendo 15 passes ali entre eles e depois achava alguém ali livre e um distraído ali, os caras passavam por ele e o cara saia na cara do gol. Por isso, eu acredito que o futebol arte é um futebol muito frenético que é bonito. Só que eu acho que não, o futebol arte se encaixa mais hoje em dia no futsal, pois é um que envolve mais dribles, pois é um lugar menor,
É poucos jogadores, então não tem tanto aquela pressão de ter 4 jogadores te marcando, 3, 2, 1 jogador te marcando, e por isso se encaixa muito mais no meu ponto de vista do que no futebol. Mas sim, eu ainda gosto do futebol arte e acredito sim que estão perdendo dribladores, pois você não se vê tanto jogador fazendo igual o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, pegar a bola ali, driblar um, driblar dois, sair, depois fazer um passe. Ou fazendo aquelas arrancadas lá, depois driblar um, vai driblando todo mundo, sai na cara do gol e chuta. Hoje em dia se envolve mais da técnica. Pois o futebol, como eu disse, ele evoluiu muito. Não tem como discordar disso. O futebol evoluiu num nível que não é à toa que é o maior esporte do Brasil. Do Brasil e do mundo. Então, isso que é o complicado. O jogo, hoje em dia, é muito mais objetivo. Os caras querem ficar fazendo alguma coisa até chegar no gol e fazer. Eles não ligam muito, porque você sendo técnico, você não vai ligar muito com um cara fazendo um drible bonito. Você vai gostar e tal, mas vai ligar muito mais com, sei lá, uma jogada e um simples passe que saia uma jogada de gol. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Esse é o canal Gol a Gol. E é isso. Falei, falou e fui. Tchau, tropa.